meu nome é Letícia e eu vou fazer uma breve introdução sobre conceitos básicos em farmacognosia 2. Eu sou integrante do grupo composto por Amanda Neves Matos, Carolina Sudan, Igor Pierre e eu, Letícia Kena. A planta medicinal é a espécie vegetal, cultivada ou não, utilizada com propósitos terapêuticos. Nessa imagem podemos ver a camomila. E a camomila ela serve para ajudar no tratamento de irritações na pele, resfriados, inflamações nasais, sinusite, má digestão, diarreia, insônia, ansiedade, nervosismo e dificuldade para dormir. As outras plantas aqui mostradas também têm propriedades terapêuticas. A droga vegetal é a planta medicinal, ou suas partes, que contenham as substâncias responsáveis pela ação terapêutica, após processos de coleta, colheita, estabilização e secagem, podendo estar na forma íntegra, rasurada, triturada ou pulverizada. Na imagem aqui mostrada, vemos a planta rasurada. O derivado vegetal é um produto da extração da planta medicinal, fresca ou da droga vegetal, que contém as substâncias responsáveis pela ação terapêutica, podendo ocorrer na forma de extrato, óleo fixo e volátil, cera, exudato e outros. Aqui podemos ver a diferença entre derivado vegetal e droga vegetal. A droga vegetal caracteriza-se por ser a planta medicinal que passa apenas pelos processos de colheita, estabilização e secagem. Já o derivado vegetal é o produto da extração da planta medicinal, ou seja, são aplicados processos de extração, o que não é observado na droga vegetal. Devemos levar em consideração que ambos são insumos farmacêuticos ativo vegetal, conhecidos como IFAV. Tanto para o derivado vegetal e para a droga vegetal, iremos observar as seguintes etapas: o cultivo e a coleta, que resume o processo de obtenção, a secagem e a pulverização, que resume o processo de processamento. Porém, a droga vegetal, ela para aí. E o derivado vegetal continua por processos de extração, tais quais percolação, maceração, infusão e decocção, que são variações da maceração. O medicamento fitoterápico é um medicamento obtido empregando-se exclusivamente matérias-primas ativas vegetais. É caracterizado pelo conhecimento da eficácia e dos riscos de seu uso, assim como pela reprodutibilidade e constância de sua qualidade. Sua eficácia e segurança são validadas por meio de levantamentos etnofarmacológicos, de utilização, documentações técnico-científicas ou evidências clínicas. Vale a pena levar em consideração que os medicamentos fitoterápicos passam por ensaios clínicos, desde a descoberta, fase 1, fase 2, fase 3, aprovação pela Anvisa. Não se considera medicamento fitoterápico aquele que na sua composição inclua substâncias ativas isoladas de qualquer origem, nem as associações dessas com extratos vegetais. Podemos notar a imagem de um xarope conhecido como Specdera. Ele é um medicamento fitoterápico, como na própria caixa diz. Ele é o extrato seco de folhas de Hedera helix. O Specdera xarope é indicado como expectorante em caso de tosse com catarro. O fitofármaco são substâncias ativas de origem natural, sem passar por transformações ou modificações químicas. Um exemplo de fitofármaco é o ácido salicílico, obtido da árvore Salix alba ou salgueiro. Após a modificação química, ele deixa de ser um fitofármaco e se transforma num medicamento sintético conhecido como ácido acetil salicílico ou AS. A diferença entre homeopatia e fitoterapia. A fitoterapia utiliza para a preparação dos remédios a matéria-prima retirada das plantas naturais, como folhas, caule, flores, raízes e frutos. Já na homeopatia, os medicamentos, além de serem feitos com substâncias vegetais, também podem possuir princípios ativos minerais e animais em sua composição. A fitoterapia é uma terapêutica caracterizada pelo uso de plantas medicinais em suas diferentes formas farmacêuticas, sem a utilização de substâncias ativas isoladas, ainda que essas substâncias sejam de origem vegetal. A homeopatia é um sistema médico de caráter holístico que é baseada no princípio da lei dos semelhantes, que foi enunciada por Hipócrates e desenvolvida por Samuel Hahnemann. E o Hahnemann sistematizou os princípios filosóficos e doutrinários da homeopatia. Olá, eu sou o Igor. Nós escolhemos um artigo que, em tradução livre, quer dizer medicamentos naturais derivados de plantas para o tratamento da depressão, uma visão geral dos mecanismos de ação. O resumo do artigo fala basicamente que a depressão é uma doença psiquiátrica que afeta aproximadamente 17% das pessoas em todo o mundo. No artigo, foram explorados mecanismos neurológicos com atividade antidepressiva de compostos derivados de plantas, a fim de serem desenvolvidas drogas vegetais para controle da depressão. O objetivo do presente estudo foi revisar os mecanismos neurológicos de ação das plantas antidepressivas e seus constituintes. Com este propósito, a pesquisa foi realizada em bancos de dados eletrônicos, incluindo PubMed, ScienceDirect, Scopus, dentre outros. As datas das publicações dos artigos foram de 1966 até outubro de 2013.
Os resultados mostraram que vários mecanismos moleculares podem ser propostos com efeitos antidepressivos. Dentre os dados encontrados, espécies como a erva de São João podem normalizar o nível de serotonina no cérebro. Os compostos liquiridina e isoliquiritina, encontrados no rizoma do alcaçuz chinês, agem por meio do sistema noradrenérgico. Os compostos do alecrim interagem com os receptores D1 e D2, elevando o nível de dopamina no cérebro, dentre outros vários exemplos. De toda forma, ainda são necessários mais ensaios pré-clínicos e clínicos para avaliar a segurança e bioeficácia e biodisponibilidade que são sugeridas para provar o valioso papel das drogas naturais no tratamento de transtornos depressivos. A introdução do artigo fala basicamente que a depressão é um transtorno psiquiátrico grave e generalizado, com maior incidência em mulheres, em torno de 10 a 30% dos casos, em comparação com os homens, que fica em torno de 7 a 15%. Podendo a genética estar envolvida em 40 a 50% dos casos. Dentre outros fatores também podem acarretar os efeitos da depressão. Dentre esses fatores, podem ser encontrados fatores ambientais, fatores de baixa autoestima, fatores de perda de produtividade, alteração nos hábitos do sono e da alimentação, perda de libido, dificuldade de concentração e aumento de pensamentos suicidas. Na década de 1950, a hipótese da monoamina foi desenvolvida levando-se em consideração que os neurotransmissores da monoamina, no caso serotonina, norepinefrina, dopamina, mostram uma diminuição nos casos de depressão em pacientes hipertensos tratados com o medicamento Reserpina, que ele é um destruidor de catecolaminas. No entanto, hoje os estudos farmacológicos demonstram o papel de vários outros fatores, incluindo a produção de ácido GABA. Os medicamentos convencionais usados para o tratamento da depressão incluem inibidores seletivos de recaptação de 5-HT, inibidores da monoamina oxidase, antidepressivos tricíclicos e antidepressivos atípicos. Embora cerca de metade dos pacientes que sofrem de transtorno depressivo maior, essa primeira linha de tratamento não é muito eficaz. Além disso, os antidepressivos convencionais têm várias desvantagens, como efeitos colaterais anticolinérgicos e interações medicamentosas, que acabam levando os pesquisadores a investigar novas formas de tratamento da depressão. Medicamentos complementares e alternativos com menor custo e menos efeitos colaterais são fontes valiosas para o gerenciamento de muitas condições crônicas. Vários artigos de revisão e meta-análise foram realizados para provar o efeito de ervas medicinais e transtornos de humor, porque a compreensão de mecanismos da atividade neurológica de compostos derivados de plantas desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de uma nova preparação base para o tratamento da depressão. O objetivo do presente estudo foi uma revisão abrangente dos mecanismos psicofarmacológicos subjacentes aos efeitos antidepressivos das plantas medicinais. E eu vou falar um pouquinho sobre os mecanismos de plantas medicinais com efeitos antidepressivos. Bom, nessa tabelinha aqui elucidada, a gente consegue ver todos os sistemas que estão envolvidos. O primeiro sistema a qual eu vou falar aqui é sobre o sistema serotonérgico. Hipóteses sugerem que o 5-HT, serotonina, é um dos principais neurotransmissores na fisiopatologia da depressão. Agentes serotonérgicos podem ser benéficos e aumentando esse nível de 5-HT no cérebro. Várias plantas mostram o efeito serotonérgico ao elevar no cérebro, especialmente no sistema límbico, níveis de 5-HT, por meio da inibição da recaptação de 5-HT e o aumento na síntese de 5-HT. Uma das espécies aqui que ganham destaque é a espécie hipérico, que é também conhecida como erva de São João. Bom, aqui ao lado, nós temos algumas espécies que podem ser elucidadas, como a caça de magnólia ou a 4-hidroxiisoleucina, a qual vão afetar diretamente no aumento da sua síntese ou diminuição da sua recaptação. Os noradrenérgicos se espalham para diferentes partes do sistema nervoso, incluindo o sistema límbico, na qual atuam a emoção, a motivação e o libido. Apesar do papel da noradrenalina na apresentação dos sintomas da depressão, essa é mais comandada sobre serotonina. Mas ainda assim existem evidências que comprovam o envolvimento do sistema noradrenérgico. Estudos mostram que há o esgotamento da noradrenalina e uma recaída em um paciente deprimido. No entanto, pessoas saudáveis não apresentam esse comportamento semelhante ao depressivo. O que também demonstra, de certa forma, um melhoramento genético no sistema noradrenérgico de camundongos. E os protege contra os sistemas de depressão. Alguns dos exemplos dessas drogas são a valeriana, como óleo essencial, e eles atuam na elevação de NE e interferem na recaptação noradrenérgica.
o podoadin, uma lactona sesquiterpênica de extrato etanólico e vários outros aqui elucidados. Há uma certa semelhança, né, do aumento da serotonina, da sua síntese e diminuição da sua recaptação no serotonérgico, no noradrenérgico e também no efeito dopaminérgico. Bom, o efeito dopaminérgico atua como um modelador importante da motivação, prazer e recompensa. Uma deficiência em diferentes partes das vias dopaminérgicas resulta em sintomas de depressão, como menor motivação. Testes em que animais passaram pelo modelo de estresse crônico leve mostrou uma diminuição na capacidade de ligação do receptor D2 e D3, que se recuperou após o tratamento com antidepressivos. Uma elevação do nível de dopamina em partes críticas do cérebro é proposto para ser um dos mecanismos pelos quais as drogas antidepressivas afetam o humor. A Rosmarin officinalis, bem como o extrato de rizoma gastrodielata, rizoma de cúrcuma e extrato etanólico de taboeia, mostraram um efeito dopaminérgico pela interação com os receptores D1 e D2, bem como a elevação dos níveis cerebrais de dopamina. O efeito GABAérgico, diferente dos outros, a gente muda um pouco essa similaridade. GABA é um dos neurotransmissores chaves no humor e distúrbios que atuam via GABA-A, inotrópico, e GABA-E, receptores metabotrópicos. No entanto, há uma falta de ensaios clínicos suficientes para avaliar o papel desse neurotransmissor em transtornos específicos de humor. A teoria GABAérgica da depressão é estabelecida com base no fato de que o conteúdo de GABA do cérebro é reduzido em modelos animais de depressão. Moduladores positivos de GABA, como benzodiazepina, apresentam atividade antidepressiva, enquanto modeladores negativos de receptores GABA, agonistas inversos ou bloqueadores do canal de cloreto, induzem comportamento semelhante ao depressivo. Diferentes frações do etanólico Sida-Tiag e extrato metanólico da raiz de aspargos podem interagir com o sistema GABAérgico para representar sua atividade antidepressiva. Quanto à inibição de receptores do glutamato, podemos afirmar que os receptores inotrópicos são uma classe de glutamato, receptores de aminoácidos excitatórios, incluindo a NMDA e a AMPA, que é sugerido para ter um papel na fisiopatologia da depressão. Estudos provam que a inibição da ligação ao ligante do receptor NMDA pode ser um dos mecanismos pelos quais os antidepressivos, que são drogas sagradas, desempenham seu papel na remissão dos sintomas da depressão. O antagonista NMDA mostrou um antidepressivo efeito santo em modelos animais agudos da depressão. Pelo contrário, a ativação dos receptores AMPA demonstra um efeito antidepressivo indireto pela ativação da síntese de BDNF, que vai ser retratado mais à frente. O extrato hidroalcoólico de citocampos verticulatus e extrato aquoso de aloísa gratíssima estão agindo por meio de desenvolvimento de um sistema glutamaérgico, além de outros mecanismos de ação. E eu vou dar continuidade à apresentação dos mecanismos com efeitos antidepressivos, começando pelo mecanismo de elevação de BDNF. O BDNF é um fator neurotrófico, uma proteína endógena responsável pela sobrevivência e diferenciação neuronal. Tem papel fundamental no desenvolvimento de doenças depressivas, visto que a deficiência de BDNF bloqueia a resposta à terapia antidepressiva. Com isso, os autores concluem que a resposta terapêutica aos antidepressivos está sob controle da via de sinalização BDNF e que materiais e extratos vegetais, como os listados à direita, podem afetar essas vias de sinalização. Outro mecanismo é pela regulação do eixo HPA. O eixo HPA é caracterizado por um conjunto de interações entre glândulas endócrinas, responsáveis pela reação do corpo a estresses ambientais. Esses estresses podem resultar na hipersecreção do cortisol, fator de liberação da corticotropina e hormônio adrenocorticotrófico, o ACTH. A deficiência desse eixo está associada à depressão. Logo, modulações nessas vias citadas acima são úteis no tratamento dessa doença. O artigo apresenta os materiais e extratos vegetais citados à direita, que mostraram sua atividade antidepressiva por meio da regulação do eixo HPA, que resultou em alterações no cortisol, ACTH e níveis séricos de CRF, como representado nesse esquema de mecanismos. Mecanismo de inibição de MAO. MAOs são umas classes de enzimas que catalisam a desaminação oxidativa de monoaminas, incluindo serotonina, dopamina e norepinefrina. Os inibidores da MAO são uma família de antidepressivos que elevam os níveis de neurotransmissores de monoamina no cérebro, o que evita a sua degradação. Medicamentos derivados de planta mostraram atividades inibitórias da MAO, incluindo os diferentes extratos também listados à direita. A redução do volume e neurogênese do hipocampo em situações estressantes também é observada na depressão, o que sugere que haja uma ligação entre o estresse crônico e essa doença. Além disso, medicamentos antidepressivos melhoram a neurogênese, permitindo concluir que a proliferação neuronal tem um efeito positivo na depressão. O presente estudo mostrou que metabólitos de poligala e extrato aquoso de bulbomacrostemon, como listados à direita, apresentaram neurogênese e efeito citoprotetor nas células neuronais. Em relação ao perfil de segurança e interações,
Os antidepressivos usados convencionalmente têm muitas interações e efeitos adversos. E, em comparação com estes, a erva de São João, por exemplo, que o artigo cita, tem efeitos adversos limitados. Entretanto, apresenta um elevado potencial de interações medicamentosas que podem causar efeitos fatais. Um exemplo que o artigo nos dá é sobre a interação de panax-ginseng com varfarina, que resultou em sangramento e hemorragia. Plantas e fitoterápicos com atividade inibitória de MAO, por exemplo, pode possuir as mesmas interações que medicamentos convencionais inibidores da MAO. Sendo assim, mesmo que as preparações à base de plantas medicinais para tratamento da depressão tenham um perfil razoável de efeitos adversos, seu potencial para interação com antidepressivos convencionais ou outras classes de drogas deve ser considerado, pois é bem elevado. Principalmente uma vez que fitoterápicos são utilizados em combinação com drogas clássicas. Dessa forma, é importante também que os pacientes estejam cientes dos prováveis efeitos adversos e interações medicamentosas, visto que medicamentos à base de plantas medicinais são produtos que estão disponíveis ao balcão e que nem sempre exigem uma prescrição médica. Então, para concluirmos a análise do artigo e fazermos uma associação sobre o uso de plantas medicinais no combate a doenças antidepressivas, podemos salientar que vários mecanismos moleculares são propostos. Um dos principais destes é a elevação dos níveis de 5-HT, noradrenalina e dopamina por diferentes formas, incluindo a recaptação e indução da síntese. A MAO é uma enzima-chave no processo de degradação dos neurotransmissores de monamina. Então, a inibição da MAO ou a redução do conteúdo dela resulta em um acumulado nível de neurotransmissores monaminas. Corticosteroides ao nível estérico. ACTH e CRF também são alterados por algumas terapias, que comprovam que o efeito das plantas sobre o módulo do eixo HPA, hipotálamo pituitário adrenal. Alguns exemplos de plantas que influenciam nesse eixo são o polifenóis camélia, que é um chá, e também a corlifolia. A modulação do sistema glutamaérgico via receptor NMDA está envolvida em atividade antidepressiva de A. gratíssima e S. verticulatus. O receptor GABA-B é um outro alvo para algumas plantas, incluindo Tinospora cordifolia e Emblica officinae. Variedade e quantidade de plantas e fitoquímicos agentes que possuem atividade antidepressiva são estudados como um padrão pré-clínico. O que é importante aqui salientar é quanto à análise mecanística, que é uma chave para encontrar a situação da medicina baseada nas evidências de hoje. Embora mais ensaios pré-clínicos e clínicos avaliando sua segurança, bioeficácia e biodisponibilidade são sugeridos para provar o valioso papel das drogas naturais na gestão de transtornos depressivos.